Seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Que felicidade estar aqui com vocês. E claro, nesse primeiro episódio eu ia chamar o convidado super especial, Pedro do Zenha Burger. Seja bem-vindo. Galera, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Comigo aqui também temos Paulo Castro, da Moreira e Castro Contabilidade. Boa tarde, dia, manhã, noite, para quem estiver assistindo em qualquer horário. Fala pessoal, primeiro episódio do nosso podcast. Vamos conversar aqui e ver quais são os diferenciais do Zenha Burger. Hoje a gente vai falar sobre marca, criação de marca, design, empreendedorismo, para quem já está na jornada do empreendedorismo gastronômico ou para você que ainda está na dúvida se abre alguma coisa ou não. Talvez a gente desmotive um pouco, mas talvez você saia daqui já sabendo o que precisa saber, o caminho das pedras para abrir o seu negócio. Então, Pedro, já vou começar na porrada. Pedrada, vambora. Como é que foi do zero a criação do Zenha? Cara, então, desde o começo a gente tem um grande benefício que a Jéssica, minha esposa, ela é designer e do marketing e domina isso, tem anos de experiência. Então a gente já sai na frente porque a gente tá fazendo em casa, sacou? Então, assim, eu acho que a troca de ideia que a gente sempre tinha desde o começo sempre foi muito grande e constante, com validações de ideias constantes também. Então, assim, a gente sempre começou assim, pensando em criar embalagens que faziam sentido, uma marca que fazia sentido. Então, tudo foi pensado para chegar no que a gente tem hoje em dia, foi muito bem pensado desde o começo, desde o papel acoplado, desde a caixinha que a gente ia mandar, do nome, pra gente ter uma identidade visual forte. Quer fazer uma pergunta? E você acha que isso fez diferença? Você reparou, por exemplo, nas avaliações mesmo dos clientes, o que eles falavam? Cara, eu acho que o maior impacto que a gente viu nisso foram, assim, até os nossos amigos, quando eles começaram, porque assim, no começo, fazendo um brainstorming pra decidir, nome pra mim é uma das coisas mais difíceis pra se pensar. E aí, a Jéssica teve a ideia do nome de, vamos com Zenha, que é de resenha, pra ter a ideia de você estar com os amigos e, pedir um hambúrguer naquele ambiente legal e tal, pra trocar. Queríamos um nome curto também, pra facilitar a pronúncia e tudo mais. E aí acabou que logo no mês seguinte que a gente abriu, tava com a marca já criada, aconteceu isso que a gente tinha pensado. A gente fez diversas reuniões com amigos, e aí os amigos, vamos pedir um Zenha. E dali a gente começou a ver, isso faz muito sentido. E aí depois diversos clientes começaram a pedir em grupos, e aí a gente falou, realmente, essa ideia da resenha da galera tá fazendo muito sentido. Tanto que eu tava até antes, da gente começar aqui o podcast falando, algumas vezes eu já tava com os amigos em lugares inusitados, fora do raio de entrega, numa resenha gigante, beleza, vambora fazer um pedido, manda 30 pedidos, 30 hambúrgueres pra cá, sacou? E é o conceito da marca dando certo. E é bom que aumenta o ticket médio, né? Você direcionar pra grupo, já vende um monte de uma vez. Exato. E você falou que o nome veio de resenha, né? Então, desde o início foi pensado pra ter um ticket médio maior. Você acha que pessoas que vão começar um negócio agora já devem pensar nesse conceito de pensar em vender um monte de uma vez? Ou você acha que hoje, no momento que a gente vive, é o ideal a pessoa começar pequenininho, pensando assim, vou vender um brownie para uma pessoa que tá no almoço e quer um docinho? Ou você acha que a pessoa já deve pensar em expandir, pensar, eu quero vender para várias pessoas de uma vez, para grupo, porque aí meu faturamento vai ser maior? Cara, assim, eu tenho a minha opinião, mas assim, pro ouvinte eu vou falar assim, depende do que você tá disposto a aguentar, entendeu? Porque quando você está disposto a pensar grande, você tem automaticamente assim, mais problemas e mais responsabilidades. Só que assim, eu nunca tive problema com isso, entendeu? Então, para eu abrir o Zenha, para eu ficar vendendo 20 pedidos à noite, era melhor não abrir o Zenha, entendeu? Então a gente sempre mirou alto. Então assim, tanto que a nossa marca, quando chegou no mercado, ela já chegou totalmente estruturada e forte, entendeu? Porque a gente já queria chegar, a gente tá com 2 anos e meio de mercado. Lá atrás, quando a gente abriu, a gente já almejava estar onde estamos hoje em dia, entendeu? Graças a Deus, melhor ainda do que o planejado. Mas o que eu tenho a aconselhar é, sempre mira um pouco mais alto, porque, assim, vão ter problemas no caminho, entendeu? Então, assim, se você já não estiver mirando lá em cima, se estiver jogando mais por baixo, cara, esse problema pode te derrubar e fazer com que tu faça teu negócio, entendeu? E
pensando aqui, o que eu vejo muito é, se você faz grandes quantidades de pedidos, você precisa de uma padronização muito forte. Pois é. Então, como é que você cria essa padronização lá no Zen? Como é que você cria, não, né? Como é que... Conta como é que criou o seu processo de padronização, ficha técnica, porque hoje acho que é uma grande dor dos empreendedores do setor gastronômico, né? Não saber a ficha técnica, não saber quanto custa de fato o prato que ele está vendendo. Então, como é que foi esse processo de padronização e como é que vocês conseguem vender 10, 20, 30 hambúrgueres de uma vez e garantir que todos vão chegar no mesmo padrão? Cara, eu vou começar dizendo que... Porque, assim, às vezes você ouve histórias de empresas que já estão no mercado há um certo tempo e nesse discurso você acha que são tudo flores, né? Então eu já vou começar quebrando isso daí, porque pra chegar onde estamos hoje em dia foi porrada atrás de porrada, entendeu? Até a gente conseguir, por causa de uma certa consultoria, até a gente conseguir entender como um negócio deve ser estruturado para que você consiga, e falando nesse ramo de food service, você entender que, por exemplo, ficha técnica é rei, entendeu? Se você não tem uma ficha técnica bem estruturada, isso vai afetar uma série de coisas dentro do processo, entendeu? E foi o que acontecia com a gente. A gente criava promoções às vezes erradas porque a gente não entendia aonde a gente conseguia chegar. Então, para quem tá, sei lá, começando ou já tá estruturado ou já tem anos de mercado, eu acho que assim, nunca é demais você revisar as suas fichas técnicas regularmente, entendeu? Pra você saber assim, pô, beleza, como eu estou no momento. Porque, cara, às vezes um insumo teu vai disparar e você não prestou atenção nisso e é o teu insumo que mais vende. E pode te quebrar, entendeu? Cara, eu acho que o que a gente mais bate na tecla dentro da empresa é cultura. Então, assim, os nossos funcionários, quando eles entram, são admitidos. A gente tem... Eu, pessoalmente, vou lá, até porque a gente, assim, hoje em dia tem uma loja. Então, eu consigo ter a disponibilidade de ir lá e treinar o cara na maioria das vezes, entendeu? E aí, assim, a gente tem a nossa cultura de treinamento, tem a nossa cultura de padronização, de tentar sempre elevar o produto, porque pra gente, e isso, assim, a gente incomoda os funcionários, sabe? Pra que eles também se incomodem e eles entendam que pô, sei lá, se eu mandar um hambúrguer que o papel acoplado não esteja dobrado direitinho, isso pode gerar uma cadeia de eventos que podem prejudicar a gente no futuro, entendeu? Então, assim, a gente tem reuniões, sei lá, quinzenais lá com toda a equipe, que eu falo pra eles assim, cara, vocês já pararam pra pensar que às vezes, sei lá, um descuido que um de vocês tenha pode desencadear uma série de problemas pra gente? Do tipo, pô, a nossa nota pode cair e com isso a gente vai receber menos pedidos e aí talvez a gente tenha que diminuir a equipe, não no intuito de passar pra eles assim, ó, isso é, sei lá, medo, entendeu? Dando muita pressão. É mas, a realidade. Tipo, é a realidade, entendeu? Eu acho que assim, o papo franco que eu troco sempre com eles é até pra eles que eles consigam crescer profissionalmente. Porque, sei lá, não sei se as pessoas vão estar ali trabalhando comigo pelos próximos 2, 3 anos. Mas você tendo essa cultura, independente da área que você trabalhe, cara, tu vai conseguir expandir isso pra qualquer lugar, sacou? E eu sou o cara dono de restaurante que sou de TI, entendeu? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as coisas que eu aplico na minha empresa de TI, a maioria das coisas eu consigo aplicar dentro do meu restaurante e dá muito certo, entendeu? Boa. Essa parte que você falou da ficha técnica, de revisitar, ela é importante, mas assim, a gente tem muito cliente dessa área e tem cliente grande. Cara, às vezes o cara nunca fez uma ficha técnica. Ele olhou, né? Olhou a concorrência, fez ali uma pesquisa e botou ou a mais porque achou que tinha que se posicionar mais caro, ou botou a menos porque queria derrubar a concorrência, e ele sequer sabe qual é o produto que é interessante que seja o carro-chefe dele. Exatamente. Ele pode fazer uma promoção. Pois é. E aí chega no ponto que foi isso que eu falei. Às vezes o cara tá vendendo pra caraca um determinado item, só que ele não tem o reflexo na conta bancária dele, entendeu? E, cara, pra gente lá, o fluxo financeiro é um dos maiores indicadores que a gente gosta de analisar, entendeu? E sobre a padronização é realmente uma coisa muito difícil, né? Eu, particularmente, uso muito iFood, né? É muito difícil. Faço minhas compras lá como consumidor e é uma coisa, como você falou, quando a gente vai crescendo, cada vez mais a gente fica na mão dos nossos funcionários, né? Colaboradores, e a gente tem que trabalhar com eles, porque eles entendam isso que você falou. Hoje ele está contigo, amanhã ele pode estar com outro, tá abrindo o próprio dele, e ele ganhou esse conhecimento quando estava testando na tua empresa. Exatamente. Ele teve a oportunidade de testar na tua empresa o que ele vai de repente fazer lá na frente sozinho. Né? Pô, concordo. Cara, e fora isso, a gente ainda entra num problema
nessa questão de padronização, que, um exemplo, às vezes o cara pode faltar, às vezes o cara não tá num bom dia. Só que eu acho que isso, assim, o que me mata, já aconteceu algumas vezes com a gente. Vou te dar um exemplo. Pô, perdemos o timing pra pedir, sei lá, sacola de entrega, sacola craft. E aí a gente teve que comprar uma daquelas, tipo, padronizadas, entendeu? Tipo, normais, lisas. Cara, isso me mata, entendeu? Porque quando eu compro de um restaurante, que isso acontece, na minha cabeça automaticamente eu já acho que eles estão perdendo mercado, já estão para fechar. Então, quando isso acontece no meu restaurante, para mim é o fim, entendeu? E aí, nos lanches, acontece a mesma coisa. Então, eu sempre, por exemplo, assim, a galera que me conhece sabe que eu tenho uma média aí de comer 2, 3 vezes na semana. Óbvio que eu gosto muito, mas também pela questão da qualidade. Porque, cara, eu já peguei muita coisa estando lá na loja, assim, do lado da linha de produção, vendo só os hambúrgueres passando, comendo um hambúrguer, comendo só um pedaço, entendeu? E eu acho que a partir do momento que você começa a crescer, daqui a pouco, quando a gente tiver com 5, 10, 15, 20 lojas, eu não vou ser o cara que eu vou estar em todas as lojas, entendeu? E aí entra a cultura para eu ter pessoas bem treinadas que vão conseguir fazer um trabalho igual, talvez igual, mas próximo do que eu faço e que eu acho ideal, entendeu? E Pedro, a gente falou um pouquinho de concorrência, né? O Paulo trouxe o exemplo do cara que coloca o preço mais alto para se posicionar como mais caro, o cara que coloca o preço mais baixo para tentar ganhar o mercado ali. E tirando essa parte, porque eu discordo muito, né, desse posicionamento de precificação sem olhar o resto, vamos trazer um pouquinho de percepção de valor para esse papo, né? Como é que o cliente vai ver valor na marca de vocês? Então, quais são os 2, 3 diferenciais de cardápio que o Zenha tem? Então, desde o começo, a gente já tinha a nossa missão bem clara, que nós somos uma hamburgueria e existem milhões de hamburguerias por aí. Então, apesar de muitas pessoas me questionarem e falarem, porra, mas hamburgueria, tem tanta hamburgueria aí, eu acho que é uma escolha de nicho de mercado muito boa, porque se você for bom, você consegue se destacar, e você tem um público gigante para atacar. Então, assim, desde o começo, na nossa estratégia de marca, a gente sempre foi pensando assim, pô, beleza, a gente definiu que nós teremos embalagens personalizadas, isso é um ponto legal, o nosso marketing não vai ser aquele marketing tradicional, nosso linguajar com o cliente não vai ser diferencial, então o nosso cardápio também tem que ser diferenciado. E daí a gente fazendo diversas pesquisas de mercado, a gente foi para São Paulo algumas vezes provar em ótimas hamburguerias de lá, e aí trouxe alguns conceitos que até hoje em dia a gente bate na tecla, de tipo assim, pô, é legal você utilizar produtos que já são até bem difundidos no mercado, que são mais fáceis de você produzir, manusear, crescer em escala. Mas, cara, eu também acho muito legal quando você consegue pegar um produto, produzir em casa, no caso no restaurante, e você botar pra venda, entendeu? E isso é o que a gente faz lá com algumas coisas. E aí é óbvio que, assim, com a ideia de expansão, não vai ser sempre que vamos conseguir fazer isso, mas um grande exemplo, assim, o nosso American Cheese. O American Cheese é produzido na casa, entendeu? Não é tanta gente que consegue fazer isso. Ainda mais com a escala de pedidos que a gente tem hoje. Então, assim, no começo era fácil, que a gente produzia lá, sei lá, 5 receitas, durava a semana inteira. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem que fazer N receitas por dia, entendeu? Então a gente tem a escala, tem o roteiro de produção, tem funcionário específico para fazer isso. É chato? Mas, cara, no final das contas, o cliente, quando prova, é uma das primeiras coisas que todo mundo fala. Cara, teu queijo é diferenciado, entendeu? Fora isso, a gente tem a nossa batatinha crisp, que assim, a maioria ama, tem algumas pessoas que não gostam, mas isso é normal. É um processo também cansativo, só que em compensação, a gente atinge um problema do mercado que a maioria das hamburguerias tem. É você pedir uma batata e a batata não chegar quentinha e crocante, entendeu? A nossa sempre tá quentinha e crocante. E a melhor coisa, se sobrar no dia seguinte no estrogonofe, fica uma maravilha. Então, isso é o diferencial. Exatamente. Batata murcha. É isso. Um outro exemplo que a gente tem, cara, tu vai abrir aí cardápio de hamburgueria. Cara, todo mundo vende ice burger, todo mundo vende brownie. A gente pensou, vamos numa direção diferente. O que a gente pode fazer? Vamos criar banoffee, entendeu? E aí a gente, cara, é tentativa e erro, entendeu? A gente pegou, como se fosse um teste AB, vamos botar 2 banoffees no cardápio, vamos ver como elas performam, como elas aguentam, quanto tempo duram. A gente fez a análise,
durante, sei lá, 2, 3 meses e retirou uma depois, deixou que tem uma performance melhor, tem uma durabilidade melhor, sem afetar o sabor, obviamente. E, cara, eu acho que esse é um dos caminhos para você se diferenciar no mercado, entendeu? E é bom de Banoff porque aumenta bem o ticket médio, né? Quanto é a Banoff lá? A Banoff tá R$15. Então, o cara ia sair de hoje o ticket médio lá é 70. Tá 72, 73. Com certeza é um ticket médio maior que a média aí das hamburguerias. Pois é. Agora vamos falar sobre entrega, logística. Como é que você trabalha com isso? Você tem entrega própria? Eu gosto. iFood? Já até se ajeitou. Vamos falar disso. Aproveitar que tem a Bia aqui. Cara, então, nós utilizamos a entrega parceira do iFood também, mas a gente tem os nossos motoboys próprios, que acaba sendo um calo para muita gente, só que a gente tenta sempre administrar da melhor forma possível, entendeu? E lá já teve alguns problemas, só que problema dá com todo mundo. Só que, cara, hoje em dia a gente tá com uma equipe boa e eu acho que, assim, o grande diferencial do entregador próprio, que apesar de ser mais uma pessoa para você gerenciar, é que você consegue chegar no cliente e entregar uma mensagem pro cliente. Então, assim, lá na loja a gente faz algumas promoções ou bota ranking de entregador do tipo... Pô, durante um mês, o entregador que foi mais mencionado em avaliações, ele ganha um brinde, entendeu? O cara que tiver mais entregas, porque a gente consegue ver quantos quilômetros o cara rodou, com quantos pedidos ele teve. Então a gente consegue fazer esse tipo de métrica e bonificar o cara, entendeu? Para ele se manter motivado. Cara, eu vi uma entrevista do presidente da Casa de Bahia, na época que eles vendiam, né? Eram os líderes do mercado, e ele falou, não terceirizo minha entrega. E aí no momento que ele porque ele falou, preciso do controle da qualidade dessa entrega. É isso. E aí quando ele terceirizou, coincidentemente, eles perderam muito ali nesse mercado. Né? Também que varejistas assim tendem a trocar, mas quando ele era o único do mercado que não terceirizava, ele tinha uma qualidade muito melhor. Se o cara vai içar, se ele vai subir 12 andares, ele vai entregar. Pois é. Enquanto que é terceirizado, às vezes ele não consegue, né? Exatamente. É do iFood, você não tem nem controle sobre isso. É o que eu consigo garantir com os meus entregadores. Sem chegar naquela história se o iFood sobe ou não sobe. Não era uma... Já tô nervosa aqui, gente. Não era uma pegadinha. iFood não sobe, hein? Pelo amor de Deus. Não é pra subir. Mas um grande benefício da logística própria é que você consegue mexer no tempo de entrega, né? Exato. Isso é um ótimo benefício pra quem tá pensando em vender mais. Como é que eu vendo mais? Minha foto já é boa. Minhas promoções já estão boas. Como é que eu faço pra vender mais? Logística própria. Você consegue mexer no tempo. E uma coisa que algumas pessoas me perguntam, como é que funciona essa questão da dinamicidade do tempo? Cara, a gente mexe no tempo o tempo inteiro, entendeu? Do tipo, vou te dar um exemplo, sei lá, raio de 1 km eu botei 10 minutos. Pô, o motoboy saiu, eu subo pra 15, depois ele chegou, eu baixo pra 10 de novo. E tem que ser uma questão constante, porque a gente vê isso acontecendo na prática. Ao momento que a gente recebe um volume gigante de pedidos, que todos os motoboys saem, a gente aumenta o tempo, automaticamente o fluxo de entrada de pedidos cai. Ou seja, uma orquestra hoje. Exato. Vai mexendo aqui, abaixa aqui, e aí você também tem que ter gatilhos com a sua equipe bem alinhados para você saber o que está acontecendo. Então, posso falar um exemplo que eu acho que não é surpresa para ninguém, mas assim, todos os nossos entregadores, ao momento que eles fazem a última entrega, que eles estão voltando para a loja, eles avisam. Que aí no nosso sistema a gente já tem noção de quanto tempo eles vão demorar para chegar na loja. Que aí a ideia é que o cara, quando eu vejo pedido na cozinha e motoboy sentado, pra mim eu já imagino que eu tô perdendo dinheiro, entendeu? Tá errado. E eles também, porque os caras querem estar ali assim, ó, fazendo entrega o tempo inteiro. E aí a gente tem um sistema muito bem alinhado que a gente consegue automatizar isso, e aí esse fluxo de entrega fica constante, entendeu? E aí você otimiza seus pedidos. E acabam entrando mais pedidos também. Mas assim, você falou que tem entrega própria, né? Sim. Só iFood? Ou tem outra plataforma? Cara, hoje em dia a gente só usa o iFood. Só iFood. Uma dica pra quem tá começando também com logística própria, e é uma coisa que eu sempre falo nas mentorias, né? No horário que você abre, é o menor tempo possível que você tiver capacidade de entrega, porque senão as pessoas entendem, o menor tempo possível. Então 10 minutos, aí vai lá e coloca 10 minutos e atrasa
perde ranqueamento, porque as pessoas vão reclamar, não chega no super restaurante. Então é sempre o menor tempo de entrega possível que você tiver capacidade de entregar. Então você abre 6 horas, se cair um pedido 6 e 1, você consegue entregar em 10 minutos? Então coloca 10 minutos, mas se não der, nem coloca. A gente vê isso na prática, quando o iFood botou a disponibilidade dos 10 minutos, a gente falou, porra, 10 minutos, óbvio. Botou 10 minutos, cara, e os nossos, assim, como o maior fluxo de hambúrgueres que saem lá são os smashes, apesar da gente ter hambúrguer de 160 também, pô, o nosso smash a gente põe no timer. Se sair um smash sem nenhum pedido na fila, ele fica pronto em menos de 1 minuto. Então, saiu, eu lembro que saiu, tipo, era, sei lá, 1 quilômetro de distância, era muito próximo. E aí, sai, embala, não sei o que, quando o motoboy tava saindo, a cliente já tava, ó, meu pedido tá atrasado. Eu falei, caraca, o buraco é mais embaixo, hein? Acho que 10 minutos não dá, não. E aproveitando para falar de super restaurante, né? Que a gente tá falando de tempo de entrega. O Zenha hoje é super restaurante. O Zenha sempre foi super restaurante. Se não fosse super restaurante, pegava mal para mim também. Exato. Como é que vocês fazem esse processo de avaliação das métricas do super restaurante? Para quem não sabe, é abertura de chamada, cancelamento e nota. Cara, então, eu sou o doido dos dados, né? Então, assim, eu tenho um hábito desde que o Zenha abriu de sempre tentar extrair. E eu funciono assim, eu funciono melhor assim. Eu sempre tento extrair a maior quantidade de dados possíveis, tanto do iFood quanto do sistema que a gente usa. Coloco em planilhas e eu olho o número, entendeu? E aí, a partir desses números, eu, sei lá, geralmente, para esse fluxo de super restaurante, eu traço gráficos, que eu visualizo melhor dessa forma. E aí a gente vai começando a entender como é que tá a nossa evolução. Cara, é nítido que às vezes, sei lá, ou a equipe tá desmotivada, ou entrou um fluxo de pedidos maior do que a gente estava esperando e não estávamos preparados. Que às vezes, assim, a minha equipe é dinâmica. Então, a quantidade, tanto entregadores quanto o pessoal que opera a loja, dentro da loja, né? Então, assim, eu tenho mais funcionários no final de semana. E aí, cara, acontece às vezes de uma quarta-feira, que é o nosso dia mais fraco, vi uma enxurrada de pedidos e aí, como é que tu segura? Entendeu? Não tem como eu adicionar um funcionário. Só que aí você precisa traçar estratégias para você tentar saber como isso vai funcionar. E aí, respondendo a tua pergunta, cara, a gente começa a analisar isso, entendeu? E aí tentar encontrar motivos pro que, assim, por que aconteceu isso? Para tentar antecipar o problema e tomar uma decisão mais assertiva, entendeu? Então, o que você daria de dica para quem tá iniciando no iFood e tá fissurado no super restaurante? Porque, para quem não sabe, ser super restaurante é um benefício, né? Você tem mais visualização, porque tem lista própria, você consegue ter filtro de super restaurante e notícia bombástica, é um spoiler. Vai ter atendimento, não sei se já tá rodando para algumas pessoas da base, mas vai ter atendimento prioritário, suporte prioritário para quem é super restaurante. É bom demais. Então, que dicas que você daria para quem quer ser super restaurante? Cara, eu vou ser rápido, tá? Eu acho que você precisa acompanhar de perto e agir rápido. É isso. Boa. E quando a gente começou, né, a consultoria, eu fui fazer o mapeamento financeiro de vocês e eu falei, cara, vou te botar pra conversar com uma pessoa, que no caso foi o Paulo. Eu lembro desse fatídico. Eu não sei se você chegou a assistir alguma palestra que ele tava ou se vocês conversaram direto, né? Como é que foi esse início de relação? De relacionamento com o Paulo? Então, justamente, eu estava em busca de um novo contador, até porque o nosso volume tinha subido bastante, então... E assim, lá a gente gosta de entender as coisas, sabe? A gente fica um pouco incomodado se a informação é só jogada pra gente. E aí calhou que assim, a gente tava em busca, e aí por causa do contato da Bia, ela indicou nosso grande contador de hoje em dia, o Paulo. E aí já me ganhou porque, cara, acho que era, sei lá, 9h30, 10 horas da noite, eu mandei uma mensagem no WhatsApp pra ele, no intuito dele responder no dia seguinte, o cara já, bum, de bate pronto, já me respondeu. Então, assim, ali eu já falei, pô, o cara tá interessado no negócio, né? E aí, cara, eu acho que assim, quando a gente começou o relacionamento, e foi a mesma coisa com você, quando a gente tava na consultoria. Cara, eu senti que a informação era passada, sabe? As dúvidas que eu tinha não eram apenas, sei lá, faz A, B e C.
era tipo assim, você vai ter que fazer isso por causa disso, disso e daquilo. Porque senão você pode ter esse problema A, B e C. E por aí. E aí eu acho que, cara, todo mundo se beneficia, entendeu? Porque, assim, tanto pro Paulo quanto pra você, Bia, na consultoria, que eu sempre te falei isso, eu detesto quando, sei lá, eu tenho um consultor que eu sinto que o cara quer me amarrar pro resto da vida, entendeu? E aí é a mesma coisa com o Paulo. Cara, eu não quero que o Paulo, eu como cliente do Paulo, me botando na pele do Paulo, que ele fique, resolvendo sempre os mesmos problemas que eu tenho, entendeu? Ah, sei lá, fique, sei lá, vendo a minha folha de pagamento o tempo inteiro, sei lá, eu quero que ele me ajude a superar desafios, entendeu? E aí, por isso que eu acho que, assim, no primeiro papo que a gente teve, ele já puxou pra esse lado, eu falei, cara, eu acho que essa é a escolha que a gente precisa. Não querendo te decepcionar, mas não é só com você. Poxa, que droga, cara. Não é um privilégio. Não, eu até falo o seguinte, se eu respondo parente chato de noite, por que eu não vou responder um cliente que me paga? É isso. Dá uma olhadinha no meu imposto de renda. Pô, tu faz isso? Não me paga. Eu já falei pro Paulo, meu imposto de renda é contigo, hein? Preste atenção. Estamos aqui para isso, a gente resolve. Então, assim, realmente a gente atende, é óbvio que como a gente tem muito know-how nessa área, muito cliente nessa área, a tua pergunta eu já respondi às vezes na mesma semana. Faz sentido. No dia anterior. Então, assim, não me custa 2 minutos ali mandar um áudio, mandar uma mensagem. E tô aqui para isso mesmo. E é como você falou, assim, quando eu passo conhecimento com o meu cliente, aquele problema ele já não me traz mais. Ele vai pro próximo. E aí, quanto mais ele souber, mais ele lucra para a segunda loja, terceira, quarta. E tô aqui eu para recebê-lo, graças a Deus. Franquia. E aí eu tenho cliente que eu sou o cara da franquia, né? Eu tô ali para abrir as empresas e ser o contador dos caras. Então, assim, é só o ciclo da vitória quando isso acontece, né? Eu acho que eu vou puxar porque a gente estava falando anteriormente em relação à cultura. Porque eu acho que é muito interessante observar. Eu, como cliente do Paulo, fiquei falando bastante sobre como eu acho cultura algo muito importante. Obviamente que o Paulo tem outros problemas dentro da empresa dele, maiores, que ele deve ter esse trabalho. Mas o que eu fico mais apaixonado por ser cliente dele é que a galera que trabalha com ele me atende de uma forma muito similar à forma como ele me atende. Então eu acho que assim, ele consegue passar a cultura pra frente de uma forma muito bizarra, entendeu? Tipo, é a mesma coisa que eu falei, ele pegou um problema, ele destrinchou o problema, ele mostrou a solução com todas as etapas. A equipe dele faz exatamente assim. Então, cara, parabéns. A tropa é o espírito do general, né? É isso. O pessoal aqui trabalha muito também. Ô Paulo, quais são os desafios, assim, trazendo de hamburgueria para contabilidade? O que você mais vê em desafios e problemas? Porque, para quem não sabe, o Paulo é meu contador também, contador dos meus restaurantes, e ele sempre dá uma palestra, uma pílula ali de conhecimento antes das palestras que eu vou dar, antes dos cursos. E a gente fala muito que o tema é como saber se seu contador está fazendo o trabalho certo, né? E a gente já pegou vários alunos em comum, né? Tipo, falando, caraca, eu tenho o mesmo problema que o fulano, no mesmo curso ali, ao vivo, falando, putz, eu tenho esse problema. Aí o outro fala, eu também. E aí descobre só porque você falou. Então, falando especificamente de hamburgueria, o que você consegue citar que pode ser um desafio aí e que muitas vezes quem está assistindo nem sabe que poderia estar pagando menos imposto ou que deveria estar declarando alguma coisa que não está declarando ainda? Assim, a substituição tributária, né, tanto para hamburgueria como todo food service, ela passa sempre aí, né? Hoje eu peguei o extrato do DAS, né, que é o imposto do Simples, de um cliente também que veio aí desses eventos nossos e tá tributando tudo sem ST. Então, assim, quando eu colocar pegar e jogar lá no cadastro dele, que aí eu peço pro cliente o cadastro de produtos para poder olhar, com certeza, não é um milagre, mas tipo assim, vai diminuir uns R$800 por mês no imposto dele. Não é que eu vou diminuir pela metade, mas pô, R$800 é uma conta, né? No final do ano são 9.600, às vezes é o 13º do cara. Então, com certeza o ST tem que ser visto, né? É uma coisa que está começando a ficar um pouco mais falada, então está acontecendo melhor, mas tem muita gente que não coloca. E tem a parte dos combos, né? Quando a gente faz um combo e a gente usa não diminui o valor da bebida, né, na hora de fazer a promoção, diminui o valor da comida, você já pagou o imposto da bebida na entrada, então você vai ter uma diminuição na hora da venda se você fizer dessa forma. O McDonald's usa muito isso e a gente tem que copiar os grandes, né? Vamos botar uma lupa nessa questão da ST que você tá falando. Explica como se fosse para uma criança de 5 anos
o que é essa questão da substituição tributária, que as pessoas provavelmente estão pagando mais imposto do que deveriam. Substituição tributária é quando você compra alguns tipos de mercadoria, no caso, por exemplo, refrigerante. Você compra o refrigerante na entrada, lá na tua nota que você comprou ali da Rio de Janeiro, refrigerante da Bev, você pagou o imposto ali, o ICMS, na entrada. E aí, na hora que você cadastra teu refrigerante da forma correta no teu emissor de nota, você não vai pagar na hora que for fazer o teu imposto do Simples. Mas quando você cadastra como se fosse uma comida, por exemplo, que não tem esse benefício, você vai pagar ele de novo na saída. Você pagou 2 vezes o imposto. A gente já tem uma carga tão alta que pagar errado é um absurdo, né? Pagar certo já é complicado, né? Pois é. Já sabemos aí do dia a dia do empresário que pagar certo já é difícil. Pagar dobrado, então, inviabiliza a operação. E eu acho que isso faz muito sentido com o lugar que o recorte que a gente tem no empreendedorismo, né? Porque a gente vê muita gente começando porque seu produto é muito bom, bota pra vender porque vai dar certo. E aí cai numa bola de neve de problema porque não faz ideia de como é gerir um restaurante. Isso acontece muito com os seus clientes? Putz, demais, né? Eu já tive um cliente que falou pra mim, eu tinha um sonho de ter um restaurante. Eu fui mandado embora da Light, digamos. Peguei aquele PDV enorme, comprei o prédio, fiz uma reforma e tava sofrendo. Porque aí você começa a entender que muitas vezes você é funcionário de uma grande empresa. Quando o cara sai de uma grande empresa, então, o choque é muito grande. Porque ele trabalhava às vezes com caras que ganhavam 20 mil, 30 mil, que faziam sozinho, tiravam as ideias da cabeça e geravam negócios ali, né? E ele passa a trabalhar com um cara que ganha 1.500. É outra realidade. E ele tem que entender o dia a dia desse cara, que é um dia a dia de você ensinar todos os dias. Esse é um dos desafios que o empresário só tem, né? Como é que você lida, por exemplo, com o funcionário no dia a dia? Cara, então, eu acho que tá bem atrelado também a questão da cultura. Eu sempre tento passar, porque assim, eu tenho na minha outra área de expertise, eu tenho uma experiência bem maior do que nessa questão de dono de restaurante. E aí, assim, só que na minha área já é um pouco mais simples, porque é mais natural. Por exemplo, você às vezes é, sei lá, gerente de uma empresa e entra um estagiário, então aquilo tá muito no dia a dia já. E aí, só que eu tento trazer isso pro restaurante, do tipo, eu consigo identificar nas pessoas certos déficits que elas têm. Eu consigo entender se um cara, ele tá almejando ser um líder da minha cozinha, e aí o que ele precisa para ele otimizar isso. Porque já aconteceu diversas vezes lá no restaurante eu contratando, sei lá, um gerente pra cozinha, só que a pessoa não sabe liderar, entendeu? Então, assim, lá pra gente não faz sentido. E aí, ou você encerra por ali, ou você tenta trabalhar com a pessoa para que a pessoa consiga desenvolver aquilo. E aí, isso acontece diariamente. Às vezes eu paro lá, o que eu falo muito para eles é eu vou continuar com esse exemplo do líder da cozinha. Às vezes, diariamente eu chego lá e tá o líder fazendo tudo. E aí eu olho pros auxiliares, por exemplo, e os caras estão mais parados. Eu falo assim, cara, você tá vendo o que eu tô fazendo aqui? Eu tô parado olhando vocês. Às vezes você tem que fazer isso um pouco mais, entendeu? Para e observa o tipo de trabalho que os caras estão fazendo. Deixa eles fazerem. Errar todo mundo erra. Às vezes você erra, eu erro o tempo inteiro, entendeu? Então eu acho que com o pessoal, eu sempre tento... Eu não sou um chefe... Eu sou um chefe até bonzinho. Não sou aquele cara grosseirão. Eu sempre gosto de levar muito pro lado da conversa. E aí, assim, é o que eu sempre passo pra eles. Cara, pode errar todo mundo erra. Não vem com essa de tipo assim, não fui eu que errei. Não sei o que. Primeiro, assume o seu erro. Depois vamos entender o seu erro e vamos otimizar isso. Porque todo mundo vai ganhar, entendeu? Porque senão a gente só ficar mascarando isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então eu acho que, te respondendo, cara, eu acho que vai muito na base da conversa. E eu tento sempre liderar pelo exemplo aos funcionários, entendeu? Numa situação, às vezes, estressante com o cliente, que a gente sabe que tem muito, eu, às vezes, eu não viro pro meu funcionário e falo assim, você não deveria ter falado assim. Você deveria ter falado assim, assim, assado. Eu pego e eu falo com o cliente. E eu tomo a rédea da situação, porque, assim, é muito fácil, às vezes, você falar. Só que, cara, o cara que tá lá com um bico no balcão, que às vezes é meu atendente, e aí tem, sei lá, 15 pedidos entrando, e aí tem um cara pedindo pelo WhatsApp, tem salão, e aí tem um cliente ligando, xingando ele. Como é que tu
abaixa a bola pra não reagir de uma forma negativa com o teu cliente e reverte a situação, entendeu? Já aconteceu diversas vezes comigo. E aí eu pego o funcionário pela mão e falo assim, ó, a gente tem que fazer assim, assim, assado, essa vai ser a estratégia. E, cara, no geral funciona bastante e é nítida a evolução desse funcionário dentro da loja. Cara, é bem, assim, bem fit com a gente aqui. É isso, sim. Liderar pelo exemplo, focar na solução, porque parece que tem um erro, a pessoa fica tão apegada ao erro, É isso. que ela primeiro deixa o funcionário, como você falou, ele fica retraído, ele fica com medo de errar, então como é que ele faz pra não errar? Ele não faz. Pois é. Ele vai se esconder, né? E o cara fica ali ruminando o problema. Enquanto que se você, é o que eu falo até às vezes pra eles, se tem um problema, você já vem pra mim com um problema e com uma opção de solução que você tenha. Que às vezes você vai me trazer uma solução que eu não tô vendo daqui. E eu vou, de repente, trabalhar essa solução, ou vou te dar outra. O máximo vai acontecer é eu não usar a tua solução, mas eu já vou passar e já vou te dizer o que eu vou fazer. Porque aquele erro a gente não vai cometer de novo. Não pelo menos com aquela mesma pessoa, naquela mesma situação. A gente vai estar evoluindo para cada vez ir eliminando os erros. E erros é como você falou, quanto mais fizer, mais erros vão ter, né? Isso aí é normal. Concordo. E eu, tipo assim, tem uma coisa que eu cara, na minha carreira de trabalhando na área de tecnologia, eu sempre tive isso, sei lá, desde sempre. E nessa área não é todo mundo que tem essa prática, que são reuniões 1 a 1. Então, assim, eu às vezes deixo passar certas reuniões com a equipe por N motivos, mas eu sempre tento ter reuniões de 1 a 1, sei lá, a cada 15 dias com a minha equipe, e no mesmo pace, só que alternado, eu tenho reunião com a equipe inteira. Porque, cara, eu consigo trazer muito valor pra isso. Porque é aquilo que acontece, às vezes é um cara mais retraído, que o cara, ele se sente que ele, sei lá, ele não tem voz de chegar até a mim, ou que ele não quer falar mais alto no sentido de falar na frente de outras pessoas. Então nessas reuniões eu viro pro cara e falo assim, cara, beleza. E eu já começo assim, eu tento tirar o foco dele, entendeu? Falo assim, cara, eu queria que você pensasse aí o que você acha que eu poderia melhorar no meu trabalho como gestor que tornaria o seu trabalho mais fácil. E isso sempre o cara, ele se sente empoderado pra falar, sacou? E isso tem me ajudado desde o momento que a gente decidiu aplicar essas estratégias de reuniões com a equipe, de controle de pessoas lá dentro do Zé. E vou aproveitar para complementar o que você falou, que são algumas estratégias que a gente usa lá no restaurante. Lá, como a gente tem uma equipe um pouco maior, somos 28, que alguns giram, né? A gente faz reunião semanal com todo mundo, assim, encontra os turnos, né, naquele horáriozinho intermediário de 3h30, 4 horas, e fala o que foi bom na semana anterior, o que foi ruim e como é que a gente pode melhorar. Então a gente fica lá discutindo, aí tem aquele barraco de cozinha versus salão, natural, normal. E aí a gente discute, e aí eu sempre passo para eles, semana que vem vai ter isso, isso e isso. Divulguem para quem estiver na casa, né? Divulguem para os clientes. Então eles já entram alinhados. Aí eu falo, gente, o direcionamento de cardápio dessa semana é, sei lá, o mate da casa, que o mate da casa tem a margem muito boa. Então essa semana eu quero que vocês deem um jeito de fazer com que a gente venda mais mate do que coca. Tem a margem horrorosa, todo mundo sabe. Sim. Então a gente faz esse direcionamento, a gente faz 1 a 1 uma vez por mês, que também fica inviável se fosse fazer direto. E a gente falou muito sobre a questão do erro, né? De tipo assim, todo mundo erra, beleza. Aí às vezes a gente manda assim no grupo, né, do time. Alguém, sei lá, um exemplo, tipo assim, alguém esqueceu a luz do estoque acesa. Aí começa, não fui eu, saí mais cedo, não fui. Aí eu falei, gente, não importa quem foi, o que importa é que isso não pode acontecer. E aí você dá Porque pra mim, assim, sinceramente, quem foi, quem não foi, isso vai, de alguma forma, se for um erro recorrente de uma pessoa específica, isso vai chegar pra mim, porque o que mais tem dentro de restaurante é fofoca. Então vai chegar, eu vou saber quem foi em algum momento. Só que pra mim, se for uma coisa, aconteceu, eu nem ligo de não saber quem foi. O que importa é, isso não pode acontecer de novo. E aí isso fica a dica aí pra quem estiver gerindo a equipe, porque eu acho, inclusive, que talvez seja o principal problema de restaurante hoje. Gerir a equipe e fazer contratação de gente... Paulo já teve um treco ali. Problema de qualquer empresa, né? Mão de obra, assim, selecionar. E olha que assim, já trabalhei com... Eu contrato, eu recruto... outras empresas, algumas empresas diferentes, no Rio, em Brasília, cara, recrutamento, seleção, é muito complicado.
uma coisa que a gente gasta, investe, e aí às vezes a gente investe no funcionário e não dá retorno, a gente tem que trocar. Acho que quem consegue lidar muito bem com isso, quem consegue tanto recrutar bem, porque o começo de tudo é o recrutamento. Não adianta você contratar uma pessoa que não tem fit nenhum cultural com a tua empresa, com você, que às vezes não é que você acerta ela errada ou ela acerta você errado, não tem um fit cultural, cara. Não vai bater aqui o dia a dia. Quanto mais pessoas tem, então, lá dentro com a mesma pegada, mais vai dar um choque. A pessoa vai querer sair, ela não vai se sentir bem naquele local. Só que você investiu. Você investiu, trouxe, treinou, contratou, buscou, tá ali junto com a pessoa e tem que trocar. Isso é uma parte assim, que qualquer empresa, eu aqui na contabilidade, vocês no ramo de food service, todo mundo tem essa dificuldade aí. E tem aquela questão do resgate também, né, cara? Porque assim, eu tenho sentido bastante isso nos últimos, sei lá, 3 meses. Porque assim, antes o Zenha basicamente operava no turno da noite. Só que a gente identificou uma oportunidade para também operar no turno da manhã, para ter mais horas de uso, né? Da nossa locação e tal. Daí eu precisei aumentar a equipe. E aí com isso, cara, novos funcionários, eu comecei a ter que fazer tipo, diversas entrevistas e diversas contratações. E aí eu tenho um outro problema que vai além da guerra de salão-cozinha, que é a guerra entre turnos. Do tipo, o turno da manhã quando chega e o turno da noite deixa tudo bagunçado e tu tem que gerenciar aquilo. E aí, assim, a facilidade de até encontrar pessoas vem bastante currículo, né? Só que, cara, encontrar pessoa boa é difícil. Encontrar a pessoa que vá na entrevista já é difícil, né? Cara, às vezes ela manda o currículo, mas não vai. Não, e aí às vezes eu troco uma ideia que eu gosto sempre de bater um papo no telefone, que eu acho que, sei lá, uma ligação de 5 minutos eu já consigo sentir qual é da pessoa. E aí a pessoa, eu sinto a energia da pessoa. A pessoa tá afim de trabalhar, tá afim de ir. Aí não, eu vou, que não sei o que, não sei o que lá. No dia seguinte a pessoa não aparece. Eu falo, cara, o que tá acontecendo? A parte ruim, mas tem a parte boa. A gente tem excelentes profissionais aqui que dão orgulho da gente ter selecionado essa galera e nem fala. Ter investido. Como é que vocês bonificam quem é muito bom? Tanto em restaurante, o que você vê dos seus clientes, donos de restaurante. Porque eu parto do princípio que eu não gosto de penalizar quando faz alguma coisa errada, mas eu prefiro bonificar quando faz alguma coisa certa. Então, se a gente está tendo desperdício demais, eu não penalizo o desperdício muito alto, mas eu bonifico quando a gente começa a reduzir o desperdício. Eu entendo que essa lógica é um pouco melhor para gerir a equipe. Hoje você vê algum perfil de restaurante fazendo isso também? Hoje você faz alguma coisa desse tipo no teu escritório de contabilidade? Como é que você vê essa parte de bonificação? Dos clientes, o que eu vejo mais, na verdade, é quando não falta. Se não faltar durante um mês, ou né, só realmente com um atestado, uma coisa assim, né, que tenha sentido, eles ganham lá um bônus, né, valor mensal. Mas não vejo muito em algumas metas, criando metas assim, não é muito normal, pelo menos no mercado que eu vejo aqui dos meus clientes. Mas sabe o que me pega? Eu vi há pouco tempo, não lembro o que foi, algum podcast, alguém falando assim, eu bonifico quando meu time não falta. E aí eu lembro de ter lido o comentário assim, acho que foi um corte no Instagram, aí o comentário, bonificando por o funcionário fazer o mínimo. E eu fiquei pensando, cara, realmente, porque assim, o cara não faltar sem justificativa é o mínimo. Só que eu acho que a gente tem uma escassez tão grande que a gente começa a pensar, cara, como é que eu vou... Se esse cara não tá faltando e ele tá fazendo o mínimo e ele tá fazendo bem, como é que eu faço pra reter esse talento aqui, né? E assim, tem empresários ruins, né, também, que massacram o funcionário, e aí você às vezes vem com um funcionário traumatizado. Que ele vem para você esperando provavelmente ser tratado como foi no último ou nos últimos empregos. E quando você não faz isso, ele ainda tem que se adaptar, ele tá entendendo ali onde ele tá. Então quando você coloca um bônus, mesmo que seja, né, dito por alguns estranha, né, para fazer o mínimo, mas ele vai entendendo você e aí ele começa, cara, se ele entender que crescendo a empresa, ele vai ter espaço para crescer, ele vê que você faz isso com outros que já estão lá, aí é todo mundo mirando pro mesmo lugar e é a receita do sucesso, né? Eu tenho aqui alguns que eu tenho um com 10 anos aqui
e vai ser sócio. Não me comprometa, só porque tá gravado, mas vai ser, entendeu? Assim, ele só precisa que realmente que a gente continue com esse crescimento e sucesso, que não faz sentido não ser. Eu preciso dele, eu preciso dessa mão de obra, desse cara que sabe falar a linguagem que eu falo. Você fala às vezes com eu escuto ele falando, às vezes é a minha linguagem, cara. É isso que eu quero, porque é o que deu certo. Eu quero esse cara replicando isso, com um temperinho dele, mas com a pegada que a gente fez e que deu certo. Então, a receita do sucesso é isso, é eles entenderem que aqui não é um lugar que só quer exploração. É óbvio que a gente quer trabalho, tem que trabalhar, assim como ele é o trabalho também aqui, né, até tantas horas. E a gente vai crescer junto. Ô Pedro, como é que você vê a relação do olhar do funcionário para a liderança, assim? Porque eu vejo muito nós que somos donos de restaurante, a gente tem nossos momentos de lazer, a gente viaja. Hoje, as nossas operações não dependem 100% da gente o tempo todo lá. O que, pra mim, a gente já tá acima de 90% dos empresários, assim. Porque a maioria acha que o olho do dono é que engorda o gato, tem que estar lá o tempo todo. Eu discordo muito disso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem muita gente que critica a forma como o funcionário vai ver a gente, sei lá, tirando férias. Tirei férias, vou viajar, aí, pô, os funcionários ficam, pô, lá, tá viajando e a gente aqui trabalhando. Como é que você vê essa relação? Seus funcionários te seguem no Instagram, qual o direcionamento que você pode dar pra quem tá assistindo? Então, cara, eu gosto sempre de manter, assim, as coisas um pouco separadas, porque eu acho que isso torna o ambiente mais saudável, entendeu? Porque assim, eu consigo separar, sei lá, o Pedro pessoal, pessoa física, do Pedro empreendedor, entendeu? Mas assim, não é todo mundo que consegue fazer isso. As pessoas às vezes confundem muito. E aí vou te falar assim, te dar exemplos no começo do Zen. Porque no começo do Zen, quando a gente abriu a hamburgueria, eu tinha aquela ideia de, pô, vai ser um ambiente familiar. Não que hoje não seja, mas eu queria tornar mais familiar do que deveria ser, entendeu? E isso me trouxe uma série de problemas. Justamente porque existem pessoas que não conseguem diferenciar isso, não conseguem estabelecer um limite, entendeu? Então assim, eu desde que começou mídia social, eu sempre fui muito low profile, que é aquele cara que, pô, eu não me exponho muito, sei lá, meu Instagram é fechado, e eu me sinto mais confortável em viver assim, justamente porque às vezes, cara, sei lá, você posta uma foto viajando pra um lugar, aí, pô, no mês seguinte, tu posta a foto viajando pra um outro lugar. Cara, as pessoas às vezes interpretam isso as pessoas interpretam de formas diferentes, entendeu? E já aconteceu comigo, do tipo, te dar um exemplo, porra, eu viajei uma vez, aí a semana seguinte eu fui viajar a trabalho, sacou? Porra, a empresa que eu trabalhava pagou tudo, eu fui e tal, tava trabalhando o tempo inteiro. Porra, assim que eu voltei, vieram pessoas próximas, sei lá, pô, tem como prestar um dinheiro aí não? Entendeu? Que acha que tu tá nadando de braçada, sacou? Só que, cara, eu tô trabalhando abraçada, entendeu? E eu acho que assim, isso dentro do restaurante, eu tento blindar de uma forma que, para evitar atrito, porque é a mesma coisa em relação à presença na loja. Como você mencionou, hoje em dia, assim, eu até discordo um pouquinho de você, que eu acho que o dono tem que estar bem presente, só que eu não faço isso, então eu meio que concordo contigo, sacou? Discordo concordando. Eu não acho que tenha que estar 100% ali, até porque eu prefiro ter uma visão mais macro do negócio, mas em compensação eu acho que é importante, e tu tá ali direto também, tu sabe como é que é, né? Que eu já tive um exemplo, funcionários me questionando que, assim, pô, mas tu nem vem aqui, então tu não sabe o que tá acontecendo aqui. Aí tu para, aí tu ouve aquilo, aí tu analisa. Caraca, que bizarro, né, cara? Tipo assim, o cara, realmente, a pessoa não tem noção do que acontece ao redor. E aí eu, nessa conversa, falei pra ele, cara, falei assim, eu concordo em partes com você. Que a única parte que eu concordo é que eu não tô sempre aqui. Agora o resto eu discordo. Porque, assim, o benefício que você tem, eu não tenho. Que é quando você sai daqui e você fecha a porta, você pode parar de pensar. Eu tô pensando nisso aqui o tempo inteiro, entendeu? Eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso. Eu estou fazendo outras coisas no meu dia. Eu sou bombardeado
com informações daqui, com problemas que eu tenho que resolver. E, assim, eu gosto, sacou? É por isso que eu tô no game. Então, eu acho que a mentalidade que é o bloqueio pra eu escolher esse tipo de privacidade, vamos botar assim, entendeu? Eu acho que tem duas coisas interessantes aí que você falou. A primeira Só é duas? essa. Mais interessante de eu enaltecer aqui, essa parada que você falou da gente não necessariamente estar presente, mas o nosso dia é tudo, né? A gente tá vendo televisão, a nossa cabeça ela não tá parada, bicho. Assim, a gente vê um comercial e fala, putz, eu posso usar isso. Caramba, isso aqui, se eu fizer isso. Eu tô falando isso no meu escritório de contabilidade. Como vocês na operação de food. A nossa cabeça ela não para. E aí você tá ali, você, putz, espera aí, deixa eu fazer um contrato aqui. Deixa eu chegar no Canva aqui rapidinho. Então, assim, o que eu falo, eu trabalho, pelo menos o estado de alerta, ele é só quando eu tô dormindo. Tem vezes que eu sonho. Tem vezes que eu sonho com trabalho, e é isso. Normalmente, o funcionário, né? Existem funcionários fora do padrão, né? Ele tem aquele horário, trabalha o que é bom, trabalha bem ali dentro daquele horário, acabou, meu irmão, entrega e vai, e beleza. Não é uma crítica, né? É só a gente constatar o modus operandi diferente que é de um empresário, um empreendedor, aí cenas dos próximos capítulos sobre esse debate, de um funcionário, que ele tem ali o tempo dele para entregar e depois ele pode curtir com a cabeça tranquila, que se pegar fogo, meu irmão, a gente vai dar um jeito. A gente vai acionar o seguro, mas amanhã a gente tá lá, tá fazendo funcionar. É isso, cara. E eu acho que, assim, tá tudo bem. Tá sacou? tudo bem. Porque eu lembro, cara, no começo, nessa área de tech, né? Eu tinha amigos que, cara, eram pessoas, assim, sensacionais. Eu sempre tive a minha esposa, ela zoa bastante que eu até, sei lá, abri a empresa de tech que eu tenho hoje. Eu tive, sei lá, mais de 50 projetos diferentes. Aí toda semana era um projeto diferente. Aí ela ficava me zoando. E em compensação eu tinha... E isso no CLT. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha amigos que os caras no CLT, só o CLT, falavam, que isso, cara? Bora pegar um projeto, bora fazer isso. Ele falou, os caras falavam assim, não, eu tô bem. Sacou? Eu falei assim, pô, beleza. E tá bem, e assim, cada um escolhe a sua vida, bicho. Não é que Exato. você tá certo e tá errado e vice-versa. Eu acho que as pessoas, assim, é a questão da pessoa entender a alçada de cada um. Sacou? Tipo assim, até onde o cara chega, até onde o cara vai, entender teu lado e saber que não é fácil. Que não é. Bom, pra gente finalizar, eu vou fazer um bate-bola rápido aqui. Eu vou dizer uma palavra e vocês vão ter que falar a primeira coisa que vier na cabeça. É ótimo, porque isso não foi combinado. E vai ser no susto mesmo. Vamos lá. Começa com quem? Comigo, eu vou falar e vocês vão falar. Não, Quem Beto, responde? Pedro e o Paulo vai depois. Então eu vou falar uma palavra, Pedro fala o que vier na cabeça, o Paulo fala logo depois. Vai ter que ser rápido, não pode pensar. Liderança. Pessoas. Servidão. Gostei. Total. iFood. Conexão. Um bom sócio. Um bom sócio. Porque isso é outro tópico bom, né? Isso vai ficar pro próximo Foi episódio. mais sutil, aí foi. Conecta. Eu falei que você conecta. Vamos lá. Empreendedorismo. Desafio. Vida. Lifestyle. Impostos. Necessidade. Extremamente mal feitos. Hambúrguer. Zen. Muito bom, principalmente o do Zen. Aí sim, pessoal. Quem ficou assistindo até agora, muito obrigado. Deixa aqui nos comentários qual foi o insight mais legal que você tirou desse bate-papo. Queria agradecer o Pedro, que foi nosso convidado. Paulo, pelo espaço e pela parceria de sempre nessa sociedade. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal para receber notificação cada vez que a gente colocar um vídeo novo. E deixa um recado aí de otimismo para os próximos meses nesse Brasil que empreende a todo custo e todo esforço possível. Boa noite aí pra todos. Não sei se é noite, né? Pode ser dia, pode Boa ser a hora que a pode pessoa ser estiver madrugada. assistindo. Eu sou um otimista, né? Acho que o empresário brasileiro tem que ser otimista, senão você não sai de casa. E isso tá entranhado, esse otimismo, não é forçado.
Acho que a gente tem muito a crescer, independente do que venha por aí, né? A gente é um mercado o mercado brasileiro e também é amador, então a gente também tem algumas facilidades que a gente não teria nos mercados mais consolidados, né? E acho que esse ano aí não vai ser diferente. Muitos desafios, mas muitas oportunidades, até porque a gente vive de vencer desafios, né? Quanto mais desafios a gente vencer, melhor forma que a gente fizer isso, mais a gente cresce. Então, acredito que é um ano muito bom, como os outros todos foram, só depende da gente. E agradecer aí pelo primeiro episódio, a gente participou aí, e ao Pedro por ter aceitado, valeu mesmo. Pedro, deixe seu recado para quem, digamos, quer construir uma hamburgueria do zero. Qual é o seu maior recado? Meu maior recado, e o primeiro, sigam @zenha.burger no Instagram, que lá vocês vão ver um marketing de qualidade, produtos de qualidade e chamadas para irem provar esse produto. E coisas assim, coisas diferenciadas que a gente faz na loja. E cara, fora isso, planeje, execute, erre rápido e não desista. Porque eu acho que, assim, um gatilho em relação ao que você falou, é isso, cara, a vida do empreendedor. E eu tô nessa aí, acho que desde, pouco menos que você, desde 2017. E é isso, não tem dia fácil, você tenta planejar, mas às vezes as coisas fogem do controle. E eu acho que o principal é a sua capacidade de voltar ao controle e tá sempre ali, entendeu? Porque, assim, eu não acordo motivado todo dia. Tem dia que eu acordo e eu quero dormir até 10 da manhã e depois ir pra praia. Só que não dá, porque tem muita coisa pra fazer, então é isso. E quem quiser ser franqueado do Zenha Burger? Aguarde que os trabalhos já estão em prática, e eu espero que esse ano, com a ajuda desses dois aqui, a gente tá conseguindo moldar algo muito interessante, e no final desse ano eu espero que a gente traga boas notícias para todos vocês. O mais importante é que vai ser algo sustentável, algo pensado, nada do dia pra noite, porque o que a gente sempre fala no off, né? Tipo, eu não quero... A ideia de expandir o Zenha, de crescer o Zenha, não é pra vender algumas franquias para alguns conhecidos. A ideia é que as pessoas consigam sentir o que eu sinto, entendeu? E terem ferramentas para conseguir colocar em prática e ter um negócio sustentável, não um negócio que vai acabar em alguns anos. Para quem não sabe, o Pedro e eu somos sócios lá no Zenha. Eu comecei com uma consultoria lá, passamos 6, 7 meses juntos e eu fiz uma proposta para ser sócia, então quem tiver interesse em abrir franquia vai ter todo o suporte, tanto do Pedro e da Jéssica com a criação da marca, branding, tudo, e o meu suporte como consultora de negócios gastronômicos na parte de CMV, ficha técnica, controle de estoque, precificação. Então talvez seja um caminho mais fácil do que pegar uma marca aí que só tem o marketing, né? E só tem uma marca que explodiu e um produto que explodiu, mas você vai olhar, não tem processo nenhum, não tem organização nenhuma. Então, você fechando uma franquia nossa, você vai ter o suporte de 2 pessoas muito bem capacitadas. E que são muito bem assessoradas, contábil e tributariamente. Não é mentira. E, Paulo, deixa seu arroba, deixa o arroba do escritório para quem quiser seguir. @moreiricastro.com e @paulocastroboss, BOSS. Eu sou a Bia Fraga, meu Instagram é Bia Fraga, procure lá, LinkedIn, Facebook, Twitter, todas as redes sociais possíveis. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo. Valeu!